Não confie nem mesmo em você. Só Deus, Criador de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Se você confiar em você, você vai equivocar-se. Em vários momentos você vai falhar, mas ao confiar nele, ele é fiel e verdadeiro e sabe de todas as coisas sempre. O prefácio do Evangelho de Lucas inicia Lucas 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, dizendo: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros das palavras, da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. E aí inicia, com a descrição aqui sobre Zacarias e Isabel, e diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher, das filhas de Araão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E aí logo depois temos a predição referente a João Batista. As predições referentes a João Batista diz que, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio da ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. É interessante perceber que até aquele momento tinha o sacerdote que fazia os ritos, e queimava o incenso e também faziam os sacrifícios para expiar os pecados das pessoas. Então até então, hoje nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, apoderou-se dele o temor. Turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, que seria o João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Tem uma observação interessante que fala que ele não beberá vinho, nem bebida forte. Então, em toda a Bíblia você percebe que não tem a dizer não podes beber, Não é interessante que beba, mas não embebedais e não embriagais, porque quando você faz isso, geralmente você passa dos limites, Você faz algo que não deveria, você fala algo que não deveria, então nada contra o álcool. Porém, as pessoas que tinham mais intimidade, porque uma coisa é temer a Deus, a outra é ter intimidade com Deus. As pessoas que tinham mais intimidade com Deus, elas não eram muito do álcool, devido a nós sabermos o que ele ocasiona no ser humano e o que pode vir a mudar o juízo do ser humano. Então, só essa observação. Todas as coisas são lícitas, porém nem todas lhe convém,
e irá diante do Senhor no Espírito Santo e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Falando aqui sobre João, né? O trabalho que João faria. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste na minha palavra, as quais a seu tempo se cumprirá. O povo estava esperando a Zacarias, admirava-se de que tanto demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminado os dias de seu ministério, voltou para casa. Aqui na felicidade de Isabel, né? Em Lucas 1, esse que eu terminei de ler, a predição referente a João é de 8, versículo 8 ao 23, e agora o versículo 24 ao 25. A felicidade de Isabel é narrada assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu próprio perante os homens. Nós temos o predito, né, do nascimento de Jesus aqui agora em Lucas 1, capítulo 1, versículo 26 ao 38, que diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado à parte de Deus para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorável, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e sobre o reinado, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tem relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em toda a sua promessa. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Interessante observar que após Davi, vários reis o sucederam, inclusive seus filhos, né, descendentes seus. Reinaram, caíram como o trigo, né, que se levanta e cai no inverno. E a sequência, né, dos reis que já vinham quando foi levantado o sacerdócio, né, lá em Levíticos, Deuterônio, depois veio os reis, e agora depois veio os juízes, né, e agora os reis. E essa genealogia, ela vai se precedendo dos filhos de Davi até chegar a Jessé, né, que gera José. E José seria o pai de Jesus. Por que eu estou fazendo essa analogia, né? Para ver que depois de vários reis, juízes e até os sacerdotes serem ignorados pelo povo e percebesse que a natureza do ser humano era mal, Deus ele confiou ao seu filho, né, que viesse para viver a experiência
como ser humano e com propriedade poder nos redimir com o seu sangue, sendo nosso sumo sacerdote e o nosso advogado perante o seu Pai. Não só em defender, mas em ter propriedade para falar. Por isso na cruz ele diz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele sentiu, ele teve o sentimento, né? E passou por tudo que nós passamos. Mas mais que isso, ele teve amor ao ponto de derramar o seu próprio sangue por nós. E continuando aqui, nós vemos que Maria visita Isabel, né? E João ele tem um papel muito importante, né? nesse processo. Ainda, né, finalizando sobre a predição aqui, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, que é o que eu estava falando, né, sobre Jesus. E ele fala que para Deus nada é impossível. E agora Maria visita Isabel em Lucas capítulo 1, né, do versículo 39 ao 45, né? Diz que naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa de uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu ao ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. João Batista ali no ventre, ele já sentia, né, a outra criança, né, que seria Jesus. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então o Salvador, né, seria o projeto para salvar a alma humana, para resgatar, né? O Cântico de Maria é narrado aqui em Lucas 1, 46 a 56, que diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Um cântico lindo. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometeram aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. E o nascimento de João Batista é narrado aqui em Lucas 1, né, de 57 a 66, que Isabel cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve chamar João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e despedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E aí finaliza o capítulo 1 aqui de Lucas, né,
com o cântico de Zacarias narrado do versículo 67 a 80, que também é um lindo cântico que diz: Zacarias, seu pai, né, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A única forma que Deus percebeu de redimir o povo através do seu filho. E João, um papel importante, né, de vir como precursor, preparando o caminho para Jesus, né? Naqueles tempos, né? Momentos, muitos tempestuosos, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Os profetas já prediziam, né? Para nos libertar dos nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da tua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos livres da mão dos inimigos e adorássemos, que pudéssemos adorar sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. João, né, precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Ao redimi-los do seu pecado, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitou o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até os dias em que havia de se manifestar a Israel. Israel se perde, principalmente olhando para a cultura de outros povos. Este que foi levantado como nação para ser sacerdote do mundo, para mostrar para o mundo as maravilhas que Deus fez, né, nesse povo, e se perderam por acreditar que seriam melhores por serem escolhidos, e foram escolhidos justamente para ter a responsabilidade, não só o bônus de ser o povo escolhido, mas ter a responsabilidade de ser sacerdote do mundo. E ao se perder, ao se corromper, principalmente, né, deixando-se levar pelo materialismo, pelo o virar as costas, né, para os pobres, para os órfãos, e por isso, né, lá em Mateus 24, 25, Jesus fala: e naquele dia eu direi, afasta de mim, maldito, porque eu não conheço, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me deste vestir. Então, quer dizer, toda vez que nós, como humanos, nos apartamos de ser cristão, ser parecido com Cristo, que leva o amor, né, o compartilhamento, e não a ganância, né, e só o materialismo no qual o mundo se entranhou, o sistema está empenhado, e isso vem distanciar. E aqui João vem para preparar o caminho, e depois vem Jesus, né, para nos resgatar, para nos redimir através do seu sangue como sumo sacerdote, sabedor de que todos somos pecadores. Ele vem para todos, sem exceção. E ao prepararmos a ficarmos vigilantes, né, para quando voltar, não em ater a não fazer isso ou aquilo, no qual algumas pessoas veem, né, somente isso como pecado, mas ater ao irmão, porque se não podemos amar o irmão que está do nosso lado, como que vamos amar a Deus que nem vimos, que está em oculto? Então, amar o irmão é dividir o pão, e é dividir, compartilhar, e mesmo diante das nossas labutas, das nossas vida, né, da nossa correria, temos um tempo para olhar para Ele,
para lembrar que o maior mandamento é amar Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém?